Olá, o Giro Ambiental está no ar e já te convida para uma reflexão para a gente começar a nossa edição. A gente fala muito das mudanças climáticas no planeta, da importância de falarmos sobre como evitá-las, da importância da educação ambiental desde cedo. As crianças na escola sabem tudo sobre o ciclo da água, por exemplo. Adultos sabem que não devem jogar lixo na rua, a gente sabe disso. Mas se eu te pedir agora para elencar pelo menos 3 efeitos diretos e indiretos das mudanças climáticas na minha, na sua vida, você saberia? Em detalhe, saberia mesmo? Olha, eu vou te ajudar fazendo uma pequena listinha que vai aparecer aí na tela para você, só para a gente começar e aí a gente vai desenvolvendo juntos com a nossa entrevista de hoje, que daqui a pouco eu comento. Vamos lá, exemplos de impactos, tanto diretos quanto indiretos. Mortalidade e morbidade geradas pela poluição do ar por veículos, indústrias e queimadas. Mortes prematuras por conta do mesmo problema, o que leva a um custo de quase 2 bilhões de dólares anuais, de acordo com o relatório mundial, ou seja, a gente implica também em economia, isso considerando 29 capitais brasileiras. Hospitalizações devido à fumaça inalada a partir das queimadas, e isso tem número. Só em 2019 foram 2.500 internações por mês de crianças na região amazônica por conta disso, segundo informações da Fiocruz e da WWF. Ela aponta que 60% do material particulado inalado no Brasil é proveniente das queimadas na floresta amazônica. Muito grave. E olha só, outro impacto direto. Surgimento de zoonoses, entre elas o próprio coronavírus, que tem relação direta com o desmatamento, com as queimadas e com as degradações das áreas florestais. Não sabia de nada disso, né? Mas agora vai ficar sabendo, e isso é só para a gente começar a destrinchar o assunto, que hoje vai contar com a ajuda da Marina Marçal, que é coordenadora do Portfólio de Política Climática do Instituto Clima e Sociedade. Marina é também advogada, doutoranda e mestra em Sociologia e Direito, mestra também em Relações Étnico-Raciais e é também uma grande ativista de causas ambientais em geral e também feminista. Seja bem-vinda, Marina, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, agradeço o espaço. É sempre bom a gente ter a oportunidade, né, como você comentou, de mostrar como a emergência climática está ligada a fatos do nosso dia a dia que muitas vezes a gente mal percebe. Obrigada por esse espaço. Eu que agradeço, Marina. E esse é um ponto importante que eu já vou começar puxando por ele. Como eu disse, né, se a gente perguntar para uma criança, onde joga o lixo? Onde joga esse papelzinho? No lixo. Nós adultos sabemos que não podemos também jogar fogo em um lugar, a gente sabe que tem que denunciar, mas a gente não tem ideia do tamanho, da magnitude do impacto que a gente sofre na nossa vida, na nossa saúde, né, com todos esses problemas, essas mudanças climáticas. Eu vou começar perguntando, Marina, pedindo para que você defina para a gente o que é considerada uma mudança climática, o que se diz hoje sobre mudanças climáticas? Mudança climática a gente está vivenciando hoje, fruto do modelo econômico de desenvolvimento que a gente escolheu. Então, um modelo produtivo que emite muito gases de efeito estufa na atmosfera, que são responsáveis pelo aquecimento global. Isso acaba afetando a natureza da forma que a gente experimenta. A gente tem visto hoje o aumento das cheias, né, as calotas polares se derretendo, a gente tem experimentado também a frequência de inundações, a periodicidade de chuvas, tudo isso está ligado às mudanças climáticas. Agora, dependendo de onde estamos, uns vão experimentar a voracidade da mudança climática de um modo e outros vão experimentar de outra forma. Por isso que a gente precisa ter esse olhar transversal sobre o clima e reconhecer que as pessoas vão experimentar essa mudança brusca de formas diferentes, e ela pode ser mais desigual ou menos desigual de acordo com o local que a gente está. Eu fiz uma pequena introdução no início da edição, né, só para as pessoas começarem a entender do que a gente vai falar hoje, né, Marina? Mas tem muito mais impactos do que eu listei. Que outros você mencionaria que a gente pode sentir na nossa vida diretamente ou mesmo daqui a muitos anos, daqui a um longo prazo, por exemplo, futuras gerações podem vir a sofrer com esses problemas?
Eu mencionaria, sobretudo no caso dos estados amazônicos, né, os riscos sanitários que têm experimentado com cheias que duram períodos maiores do que a gente imaginava. E também destacaria o fato de que algumas populações não têm a mesma possibilidade de ficar naquele território que estavam, e por isso as migrações têm ocorrido com uma frequência muito grande, né? Relatórios da ONU estimando números de milhões de pessoas que teriam se deslocado até 2030 se a gente continuar vivenciando da mudança climática sem um posicionamento de ação para agora, né? Para a gente tentar ainda frear o aquecimento global em 1,5 grau, porque do jeito que está, a gente está seguindo para mais de 2 graus e a gente vai perder corais, a gente vai perder em biodiversidade, que vai afetar também a nossa alimentação. Acho que é por isso que a gente tem que olhar para clima de uma forma transversal. Eu acho que eu poderia ficar aqui horas falando com você só de efeitos que a gente sequer faz ideia, e acho que essa pandemia hoje evidencia isso, né? Que há efeitos interseccionais da mudança do clima, principalmente no contexto pandêmico. Nossa, e bastante grave isso que você falou, Marina, a respeito dos deslocamentos, porque a gente está mexendo com outras estruturas, né? Não é só mais meio ambiente, não é só mais biodiversidade, a gente está falando de questões sociais, questões muito estruturais, enraizadas em um país que é muito fragilizado como o nosso. Temos estrutura para esses deslocamentos, temos que começar da raiz, né? Pois é, como você pontua, né? É um impacto que não é só econômico, mas também é social, de uma gravidade que a gente não pode mensurar. E não vai ter afetação só para a gestão pública federal, mas também estadual. Porque uma família que migra significa crianças em evasão escolar, se elas não mudarem para uma outra estrutura educacional. Significa pais que vão ter que procurar um outro modo de viver, um outro modo de geração de renda, então mudança também de emprego, significa crianças que deixam de conviver na relação familiar estrutural que se tinha antes. Então, tem consequências inimagináveis do ponto de vista social e econômico também, né? Afeta a renda, afeta o emprego, afeta a educação, afeta a saúde, afeta vários setores. E aí, o que a gente faz com isso, Marina? Dá para saber por onde começar a consertar todo esse estrago que a gente está vivendo hoje? Olha, o tema da mudança de clima e da saúde, né, a gente tem que acabar discutindo cada vez mais para a gente encontrar respostas, porque a mudança global do clima, ela vai se agravar, ela já está se agravando muito, e os riscos sanitários existentes acabam sofrendo com isso também, mas também porque quando a gente vivencia essa crise pandêmica, como a gente está vivenciando, a gente precisa aprender definitivamente a ouvir a ciência e a tomar decisões que nos levem a um futuro que seja mais saudável, né? Então, acho que a gente vai precisar muito da cooperação internacional, né, reconhecendo que a gente precisa ter mais diálogo multilateral, maior solidariedade entre países para encontrar soluções para um problema que é global, mas que precisa de uma atuação local. Já é assim com a saúde, né, no caso da pandemia, a gente vai ter que ter a mesma experiência com o clima. Nós vamos precisar cada vez mais dos esforços federais, mas está ficando cada vez mais nítido, no caso do Brasil, os esforços empenhados pelos atores subnacionais, que chamamos, principalmente os governos e os municípios na gestão desses problemas, né? Porque quando se migra de um estado para outro, nós vemos que precisa de cooperação entre esses estados para produzir respostas. No caso da Amazônia, isso fica muito nítido, mas também no Nordeste, com uma das maiores crises hídricas que nós estamos vivenciando agora, com a questão da energia, né? Então, os atores subnacionais têm sido atores super importantes no nível de Brasil agora, e acredito que a gente vai precisar contar com cada vez mais eles, porque as respostas precisam ser locais para esse problema global que a gente tem. Você falou da importância de ouvir a ciência, né? Então, vou te perguntar agora sobre o Instituto Clima e Sociedade, do qual você faz parte. Pedir para que você conte para a gente sobre o que é o trabalho do Instituto e qual tem sido a sua principal luta dentro dele. Dentro do Instituto Clima e Sociedade, eu coordeno um portfólio de política climática, que é olhar como a gente pode ter mais compromissos pelo clima e como a gente também
pode pensar em políticas climáticas, políticas públicas que resolvam o tamanho dessa complexidade que a gente tem com o desafio de clima. O Instituto Clima e Sociedade ele tem uma preocupação de apoiar organizações nacionais que estejam olhando para esse desafio climático e fazer um link, né, através de lentes sociais, não à toa que o nome já diz, é clima e sociedade. Isso está junto, isso está entrelaçado, não é uma coisa e outra coisa no outro eixo. Então, a gente tem tentado apoiar o máximo de organizações que estão olhando para os desafios climáticos a partir também de uma lente social, mas organizações de longa data que trabalham com monitoramento de dados, com análise de políticas públicas, com o avanço dos compromissos climáticos nacionais e internacionais que possamos assumir para frear a aceleração da mudança do clima. E esse trabalho é imprescindível e tem que ser seguido, né, Marina? Apesar de tantos discursos contra a ciência, a gente está aqui sempre para ressaltar a importância do trabalho que vocês fazem e é isso que tem que chegar para as pessoas, né? Ouvir a ciência, procurar fontes oficiais. Vocês têm um canal de divulgação que as pessoas podem conhecer, se informar? Sim, nós temos um canal na página da web, né, institutoclimasociedade.org. Também estamos no LinkedIn, no Instagram, no Twitter. Fiquem à vontade para consultar um pouco mais do nosso trabalho. Hoje a gente tem apoiado mais de 300 organizações a nível nacional, ouvindo muito a experiência internacional de países que se destacam na agenda, sobretudo com o Acordo de Paris, né? Então, o Brasil hoje ele tem um compromisso com o Acordo de Paris, que se reflete na contribuição nacionalmente determinada, que nós chamamos de NDC, e a gente precisa discutir cada vez mais a implementação a nível nacional, como isso afeta os diferentes atores da nossa sociedade. A gente tem uma experiência esse ano de troca muito interessante com os Estados Unidos, com a eleição do presidente Biden, que foi um dos anfitriões do Leader Summit esse ano, e ali o Brasil colocou em pauta um compromisso de zerar as emissões de carbono para 2050. Isso precisa estar refletido no nosso compromisso climático formal, que é a NDC brasileira. A NDC brasileira precisa ser atualizada para refletir esse compromisso verbal que o presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa cúpula do clima. E nós queremos apoiar cada vez mais organizações na geração de dados, na promoção do diálogo transversal com diversos atores da nossa sociedade, setor privado, setor de indústria, energia, movimentos sociais, movimentos indígenas, quilombolas, todo mundo que pode pensar a partir do seu lugar de fala soluções para um problema tão complexo. Marina, para a gente encerrar, a gente está falando de problemas, de soluções, de competências que são de governos federais, estaduais, municipais, de documentos oficiais que têm que ser cumpridos, de Acordo de Paris. Aliás, estamos às vésperas da COP26, né, que vai ser na Escócia no mês de novembro. E aí temos também o papel do cidadão, né? Claro, tem também eu vou mencionar aqui a Câmara Municipal, que tem comissões de meio ambiente, a gente produz muitos debates sobre soluções aqui para a nossa região. O que nós, cidadãos comuns, podemos fazer? Aliás, devemos estar errando muito em várias coisas ao longo da nossa rotina. A gente deve fazer muita coisa errada, né? Que tipo de coisa simples a gente pode fazer, uma coisinha só por dia, que pode ajudar o coletivo a ser mais forte? O Brasil foi um dos primeiros países a ter uma lei falando de educação ambiental já no ambiente escolar, né? Eu acho que nós temos muitas legislações que precisam ser colocadas em práticas. Então, você começou nosso bate-papo falando das crianças, eu acho que tem muito delas aprenderem nas escolas e compartilhar com seus pais, mas existem muitas campanhas de conscientização que vale a gente ouvir, né? Muitas pessoas que já estão trabalhando com esse processo da gente se conscientizar sobre as ações que a gente tem feito com o clima para hoje. Eu acho que essa década é, sem dúvida, uma década que pode reproduzir a diferença. E eu diria para a gente honrar, sobretudo, a ciência, né? Acho que a gente está vivendo, infelizmente, um momento de obscurantismo, eu não diria nem negacionismo, porque, às vezes, quando alguém nega que o fato existe, essa pessoa ignora. Mas a gente tem visto pessoas que estão
rejeitando a ciência. Eu acho isso de uma gravidade enorme, que todos nós vamos sofrer de algum modo o impacto dessa mudança. Eu acho que vale a gente olhar com atenção para os dados que têm sido produzidos, as campanhas que têm sido produzidas, e cobrar, sobretudo, como eleitores, dos nossos parlamentares, que façam projetos de leis para que a gente avance numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, que preserve a biodiversidade, que haja contra o desmatamento desenfreado, contra as queimadas que têm consequências na nossa saúde, sobretudo numa conjuntura pandêmica. E a gente tem em mente que em 2022 há eleições para presidenciáveis, mas também a nível de Estado, governadores, que a gente possa cobrar dos nossos candidatos como eles estão pensando o plano de governo, o plano de ação deles para incorporar clima nesse debate. Precisa ser nessa década, então, vamos cobrar com urgência dos nossos parlamentares hoje e dos nossos governantes como um todo. Essa é uma pauta de todos, né? E por isso que a gente sempre está aqui no Giro Ambiental, trazendo pessoas tão diferentes. Aliás, eu vou aqui, de novo, exaltar a presença majoritária das mulheres no Giro Ambiental. Quero te parabenizar, viu, Marina? Estou recebendo a maioria de convidadas mulheres aqui, o que me deixa muito feliz por ver mulheres na ciência. E acho que é isso, vamos seguir nos debates, né? Quero te agradecer pelo bate-papo, pela entrevista, por acrescentar tanto aqui pra gente. Obrigada, um prazer. E para você aí de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que todo o nosso conteúdo se encontra no nosso canal do YouTube, TV Câmara Campinas. Ali você acessa as nossas entrevistas do Giro Ambiental e de outros programas também do seu interesse. E não se esqueça, a pauta meio ambiente não é só nas esferas superiores, está no nosso dia a dia, está nas nossas escolhas. Então, escolha bem. Até a próxima edição. Tchau!